Boa tarde. Olá, pessoal. O 10º Simpósio Internacional de Tecnologias Digitais na Educação já está deixando saudades. Mas calma. Ainda teremos uma tarde inteirinha repleta de atividades incríveis, reflexões instigantes e de trocas muito valiosas. Para darmos continuidade à nossa programação, teremos a honra de receber a professora mestra Lorena Mendes Fernandes, que nos convida a refletir sobre como construir caminhos éticos e responsáveis no uso da inteligência artificial. Ela nos presenteará com a palestra IA na Educação, Ética, Responsabilidade e Compliance em Tempos de Transformação Digital. Um tema muito reflexivo, urgente e, acima de tudo, um tema necessário. A professora Lorena possui uma trajetória acadêmica e profissional muito inspiradora. Ela é graduada em Direito pela Universidade Federal do Maranhão, licenciada em Química pelo IFMA, pós-graduada em Direito Público, Ensino de Química, Educação Profissional integrada à Educação Básica, pós-graduada também em Direito Público e em Tecnologias Digitais e Inovação na Educação. É mestra em Biodiversidade e Conservação pela Universidade Federal do Maranhão e atua como coordenadora de Inovação e Tecnologias Educacionais no Grupo Dom Bosco. Fiquemos à vontade para colocar no chat perguntas, comentários e, lógico, elogios. E assim que a professora concluir sua apresentação, teremos um momento para fazermos trocas enriquecedoras. Professora Lorena, seja mais uma vez muito bem-vinda. O palco, ou seja, o palco digital é todo seu. Boa tarde a todos. É um prazer enorme estar aqui com vocês. E eu vou iniciar a apresentação para a gente poder iniciar a nossa discussão. Novamente, boa tarde. É um prazer enorme estar com todos vocês aqui no 5º Simpósio Internacional de Tecnologias Digitais, IA na Educação, Ética, Responsabilidade e Compliance em Tempos de Transformação Digital. E é um prazer também representar o Grupo Dom Bosco, que é o NDB e o Dom Bosco, para tratar desse assunto que é tão importante em época de transformação digital. Eu agradeço também a apresentação, foi muito inspiradora, inclusive, e eu gostaria só de reforçar um pouco a minha biografia para vocês. Como já foi apresentada, eu me chamo Lorena Carreiro, eu sou licenciada em Química, sou bacharel também em Direito, advogada, sou professora de Química e de Direito, mediadora extrajudicial, presidente do Mediando, que é o Conselho de Resolução de Conflitos do Maranhão, e também sou coordenadora de Inovação e Tecnologia Educacional do Grupo Dom Bosco, o NDB e Dom Bosco. Sou também Apple Distinguished Educator. Desde 2019, recebi esse título nos Estados Unidos pela Apple, como embaixadora, professora, formadora, que leva a tecnologia educacional, as ferramentas Apple para o mundo, para o Brasil, inspirando outros profissionais, outros professores a também utilizá-las na educação. Sou especialista em Química e em Direito Público também, sou mestre em Biodiversidade e Conservação, sócia fundadora do Instituto Amares, pós-graduada em Inteligência Artificial, pós-graduando em Inteligência Artificial, finalizando agora em agosto, e Gestão de Tecnologia de Informação. E também, a título de curiosidade, sou atleta e musicista também, porque nós precisamos ter um hobby, né, para unir tudo que nós fazemos, então temos que também ter o nosso lazer. E essa pequena biografia mostra um porquê eu estou aqui hoje para essa conversa com vocês, que pelas minhas 3 graduações de tecnologia, direito e também educação como licenciada, eu venho estudando há muito tempo sobre a questão da inteligência artificial, sobre a questão ética, de conformidade legais, a questão do direito em si, de uso responsável e também a importância da utilização de forma responsável na educação. Então, eu quis trazer essa minha biografia para vocês entenderem o porquê eu estou aqui hoje para essa conversa com vocês. Então, vamos começar.
Para iniciar a nossa conversa, eu queria esse momento de interação com vocês. Eu queria com uma palavra que vocês apontassem o celular de vocês para esse QR Code, e também vai ser colocado aqui no chat esse link para vocês, que com uma palavra vocês definem o que é essencial para um uso ético da inteligência artificial na educação. Um uso dentro da legalidade, com responsabilidade. Vocês podem colocar até 3 palavras, e aí, durante a minha apresentação, eu vou disponibilizar para vocês essa nuvem de palavras, que é uma forma de eu interagir desde o início com vocês. Vocês também podem ir preenchendo, e eu vou mostrar no final essa nuvem de palavras. Fiquem à vontade. O link vai estar no chat, e vocês podem preencher quando vocês tiverem a palavra exata, a palavra mais assertiva a ser colocada. Para iniciar aqui a nossa conversa, eu queria trazer uma indagação para vocês, que é exatamente por que falar de ética e compliance em IA na educação agora. Nós estamos vivenciando uma transformação digital há muito tempo. E a IA, que antes era pensada como um futuro, uma inteligência artificial como um futuro, é o nosso presente. Nós precisamos nos adaptar, nós precisamos estudar. Nós, como profissionais da educação, somos acostumados a sempre estar estudando, né? E com a inteligência artificial, isso tornou-se um desafio até maior. Porque até os profissionais que não têm uma familiaridade com a tecnologia precisam se adequar. Nós precisamos nos adequar, nós precisamos estar dentro da conformidade legal para a utilização da IA em sala de aula. E na nossa vida, com certeza. Então, é muito importante falar em ética, é muito importante falar em compliance na educação agora, nas conformidades legais. A IA, ela anda por várias esferas, né? A questão da educação, do trabalho, da regulamentação, dos negócios, da ética e da moral. Hoje, eu vou focar especificamente na questão da educação, da regulamentação e da questão ética. E, com certeza, a questão do direito. Então, vamos lá. Antes de começar toda a minha fala sobre esses 3 eixos, eu gostaria de lembrar um importante ponto que nós temos que abordar em todas as nossas disciplinas, em todas as nossas discussões, que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. E por que eu trouxe isso hoje, né? Nós temos essa meta até 2030, e eu gostaria de focar em um objetivo específico que vai nortear a minha fala de hoje, que é o 9º, Indústria, Inovação e Infraestrutura, que diz o seguinte: precisamos aumentar significativamente o acesso às tecnologias de informação e comunicação e empenhar-se para oferecer acesso universal e a preços acessíveis à internet, buscando o quê? Garantir a qualidade, a privacidade. Olha como é importante, e muito importante essas palavras que eu vou colocar aqui: privacidade, qualidade, proteção de dados, segurança cibernética. É muito importante nós entendermos que nesse mundo de tecnologia, nesse mundo de transformação digital que nós estamos vivenciando, nós temos que ter responsabilidade ao utilizá-las. Garantindo, sim, a qualidade, preservando a nossa privacidade e a privacidade do outro, a proteção dos nossos dados tão sensíveis e tão importantes, e garantir a segurança. Eu vou começar aqui trazendo mais para o cenário da IA na educação. Diante desse cenário, é um cenário extremamente promissor, podemos garantir isso, mas também repleto de desafios. É urgente discutir como garantir que esse uso seja ético, seguro e responsável. Estamos utilizando, mas será que estamos utilizando da forma correta, dentro das conformidades legais? Eu trouxe aqui alguns exemplos de uso de inteligência artificial na escola: tutores virtuais, correção automática, dashboards de desempenho, criação de conteúdo, inúmeras ferramentas de inteligência artificial. Mas precisamos nos atentar que temos os benefícios reais, mas também temos os riscos que já são percebidos. Quais são os nossos benefícios reais?
aprendizagem extremamente personalizada, agilidade no feedback. Atualmente conseguimos dar um feedback bem mais ágil e mais personalizado para os nossos alunos. Inclusão, acessibilidade, apoio no planejamento docente. Eu, como professora, posso dizer o quanto a inteligência artificial, as ferramentas, nos ajuda no planejamento, nessa personalização, nesse feedback, na análise de resultados, na análise de dados. A inteligência artificial veio para nos ajudar a analisar os resultados dos nossos alunos e, assim, fazer inferências mais assertivas na aprendizagem. Mas tem riscos que já são percebidos por todos. Dependência tecnológica, desigualdade, erros e vieses algoritmos, que eu vou mostrar para vocês alguns, e problemas com privacidade. Nós temos o dever de proteger a nossa privacidade e a privacidade do outro. E aí, nós entramos em um outro dilema que precisa ser discutido. O dilema da eficiência e da equidade. Vamos lá. Nós conseguimos maximizar resultados com os recursos disponíveis pelas ferramentas de IA. Isso é nítido que nós conseguimos fazer. Mas nós também temos que nos preocupar com a justiça na distribuição desses benefícios. Será que estamos garantindo a equidade? A equidade do acesso? A IA está aí, nós devemos utilizá-la. Tem promessas da IA na educação, são inúmeras as promessas. Personalização, otimização do nosso tempo, inclusão, por exemplo, de acessibilidade automática para alunos e inovação pedagógica. Mas como utilizar isso? Nós temos, hoje em dia, um projeto de lei para uma lei de inteligência artificial, que eu vou abordar durante essa minha palestra. Mas eu queria trazer alguns pontos para a gente começar a nossa discussão também sobre essa PL. O motivo, né? A inquietação que foi gerada com a inteligência artificial gerou esse seguinte texto, que é um dos fundamentos que justifica essa PL. O dilema na educação. Sem normas claras, há riscos éticos do que é certo, do que é errado, como devemos utilizar, como o uso inadequado de dados pessoais, vieses algorítmicos e desigualdade ao acesso à tecnologia. Eu posso afirmar para vocês, isso é claro, isso está nas discussões dos maiores eventos, como este que nós estamos hoje, que é super importante que tenha regulamentações para o uso da IA. São necessárias para proteger a privacidade, garantir o uso responsável e minimizar impactos sociais negativos. A inteligência artificial, ela precisa ter esse cunho social de responsabilidade social. Para isso, na educação, é de suma importância que os educadores sejam capacitados, sejam formados, não só para utilizar a IA, mas também como utilizá-la e como conscientizar os alunos de como usar. É necessário ter transparência nas ferramentas que nós estamos utilizando. Quais são essas transparências? Nós temos que analisar os termos de consentimento, nós temos que analisar as políticas de privacidade, nós precisamos analisar todos esses documentos que essas ferramentas trazem. É importante que, para o desenvolvimento justo e eficaz, precisamos usar de forma responsável. Essa expressão que eu estou trazendo para vocês, eu vou repetir por várias vezes durante essa palestra, porque precisamos entender que é diferente usar e usar com responsabilidade. Eu vou trazer alguns problemas que justificam a necessidade dessas regulamentações e também incentivaram que fosse criada essa lei que está em tramitação, como projeto de lei ainda que não está ainda aprovado. Falta de transparência
em algumas ferramentas, preconceito e discriminação, preocupações com a privacidade. Essa questão da privacidade, ela vem de vários documentos regulamentatórios no Brasil. E eu trago aqui a nossa Carta Magna, que é a nossa Constituição Federal. A nossa Constituição Federal traz a importância da nossa privacidade. E todas as leis que vão surgindo, que vão sendo aprovadas, também traz essa preocupação. Por quê? Com a tecnologia também surgem dilemas éticos, risco de segurança e concentração de poder. Por que eu digo aqui concentração de poder? Porque as ferramentas de inteligência artificial, elas são caras. E por elas serem caras, elas acabam se concentrando em algumas pessoas, concentrando o poder. Também há uma corrida armamentista de IA, porque, se utilizada de forma incorreta, ela pode trazer malefícios para a sociedade. A dependência de ferramentas de inteligência artificial. Vários estudos estão sendo apresentados que as pessoas estão utilizando a inteligência artificial no dia a dia, até como forma de terapia, o que é totalmente errado. Estão substituindo profissionais que precisam ter... A IA está aí, mas precisa ter a curadoria do ser humano. Causa também uma desigualdade econômica. Nem todo mundo tem acesso. E uma questão muito importante que eu trago para vocês, que eu vou discutir com vocês aqui. Desafios legais e regulamentatórios. Desde o início da palestra, eu mencionei para vocês que não tem uma lei específica de inteligência artificial. Ela só existe como projeto de lei, que está tramitando desde 2023, já foi aprovado no Senado e agora está na Câmara. Mas existem outras leis, com certeza, que nos ajudam a garantir essa privacidade, como eu vou mencionar posteriormente. Mas é importante, é urgente. O direito tem que caminhar juntamente com a tecnologia, com o avanço da tecnologia. Isso causa também uma desinformação e manipulação, porque se não tem regulamentação, não tem leis, garantias que nos deixem mais confortáveis que elas estão sendo usadas de forma correta. Então, geram consequências não intencionais, riscos existenciais, e uma questão mais psicológica, questão mais emocional, uma perda da conexão humana. É muito importante não tratarmos só da questão ética, responsável, conformidade legal, e também pensar na perda da conexão humana. A IA não pode substituir o ser humano. Nós precisamos usar da nossa curadoria para escolher e também conscientizar as pessoas do uso exacerbado. E aí eu trago um dos pilares que eu pensei em discutir com vocês hoje. O que seria ética em IA? Responsabilidade. O que seria isso? Trata de garantir que os sistemas inteligentes ajam de forma justa, segura, responsável em relação aos seres humanos e à sociedade. E aí eu trouxe 6 pontos muito importantes para discutir aqui com vocês. Primeiro ponto, justiça e equidade. Evitar viés, algoritmos de discriminação e garantir acesso igualitário. É uma tarefa árdua, difícil. Nós precisamos buscar isso. Eu retomo lá um dos objetivos do desenvolvimento sustentável que eu trouxe para vocês, o 9º. É importante evitar viés e garantir que não tenha discriminação, preconceito e que tenha acesso igualitário. É necessário que tenha transparência no uso da IA. As decisões devem ser compreensíveis e explicáveis. E precisamos usar sempre da nossa curadoria, usar a curadoria para escolher as ferramentas. Precisamos ter responsabilidade. Sempre deve haver um responsável humano pelas ações da IA. Quando eu dou palestras,
em relação ao uso responsável, ético e justo, eu sempre levo, desde as crianças que eu dou a palestra, das crianças do ensino fundamental 1, por exemplo, ensino fundamental anos iniciais, eu trago algumas situações e sempre lembro. Se você tiver dúvida se algo está errado, porque a IA, ela mesma informa que você não pode, ela não garante que está tudo certo que ela está informando. Pergunte ao responsável, ao professor, ao seu pai, ao seu responsável, se aquela informação está correta. Não propague informações, imagens, se você garantir que elas estão corretas e garantir que você não está ferindo nenhum direito autoral, um direito de imagem. Você tem que pensar várias vezes antes de compartilhar algo que a IA está informando. A IA deve ser utilizada como inspiração, como quebra de barreira, mas não como fidedigna, como se fosse uma verdade absoluta. Precisamos perguntar, precisamos pesquisar em fontes fidedignas para poder verificar a veracidade das informações. Quarto item, privacidade e proteção de dados. Eu vou trazer aqui uma reflexão para vocês. Quantos aplicativos, quantas ferramentas vocês já baixaram e não leram a política de privacidade ou o termo de consentimento? Porque para você utilizar as ferramentas, você precisa dar o aceite no termo. E muitas vezes as pessoas só dão aceite e não leem. Trago essa primeira reflexão aqui para vocês pensarem. Vocês leem esses aceites, esses termos, essas políticas de privacidade? Nossos dados são muito importantes. Os dados são sensíveis. Precisamos protegê-los. Precisamos proteger os dados dos nossos alunos. Precisamos proteger os dados de toda a comunidade, dados da nossa família. Deixa eu aqui apresentar novamente. Continuando nossa discussão. São muito importantes e precisam ser resguardados. Precisamos garantir que estamos protegendo os nossos dados. Precisamos garantir que estamos seguros. Sistemas devem ser seguros, responsáveis, confiáveis e protegidos contra usos indevidos. E a IA precisa ter o benefício social. Deve ser usada para o bem comum. Esses 6 itens que eu trouxe para vocês são de suma importância para a nossa discussão. Mas e aí? Como chegar numa IA confiável na educação? Precisamos ter uma participação ativa da comunidade escolar. Cultura de governança digital nas escolas. Formação continuada dos professores. Escolha crítica de ferramentas, critérios éticos mais pedagógicos. Precisamos pesquisar e precisamos fazer a curadoria desses materiais, dessas ferramentas. Não podemos só usar porque alguém indicou aquela ferramenta. Precisamos verificar se ela é uma ferramenta que tem uma política de privacidade correta, que tem um termo de consentimento, e precisamos informar aos que vão utilizá-la. E aí eu entro em outro pilar importante no uso da inteligência artificial, que é exatamente compliance e legislação na educação com IA. Precisamos garantir que qualquer empresa, organização, que a nossa escola siga as leis, diretrizes e boas práticas para garantir a segurança, a ética e responsabilidade no uso da tecnologia. Compliance é exatamente isso. Diretrizes e boas práticas para garantir a segurança, a ética e responsabilidade no uso da tecnologia. Compliance específico para a tecnologia. E todas as empresas, todas as organizações
precisam ter um compliance, precisam ter essas diretrizes e boas práticas estabelecidas para que seja garantido essa segurança. E aí eu trago 3 marcos, além que eu já trouxe aqui para você na nossa Constituição Federal e outras legislações, eu trago a Lei Geral de Proteção de Dados, que é a LGPD. Protege os dados pessoais dos alunos e professores, não só os alunos e professores. Eu estou trazendo só na esfera educacional aqui, mas em geral. Foi um grande marco a LGPD. E ela traz essa questão da proteção, da necessidade da proteção dos nossos dados pessoais. Antes dela, nós já temos também o Marco Civil da Internet, que garante direitos fundamentais no ambiente digital. Além de outras diretrizes internacionais da Unesco, por exemplo, que propõem uma inteligência artificial transparente, justa e centrada no ser humano. É muito importante que nós utilizemos essas legislações. É muito importante ler a LGPD, ler a Lei Geral de Proteção de Dados, o Marco Civil da Internet. Nós precisamos saber quais são as nossas garantias, saber quais são os nossos direitos, para reivindicá-los. Aí eu trago um ponto da LGPD na escola. Proteger os dados pessoais dos alunos, famílias, professores e colaboradores no uso das tecnologias educacionais. Como fazer isso? Como utilizar a LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, para esse fim? É de suma importância que seja utilizado. Ao usar uma ferramenta, verifique a política de privacidade da plataforma. Envie termo de consentimento explicando como os dados serão usados. Evite exigir informações pessoais desnecessárias, como CPF, endereço completo, aplicativos escolares. É importante nós protegermos os nossos dados, os dados dos outros. E aí, eu trago para vocês, além da discussão ética, além da discussão de compliance, da necessidade de um documento que traga diretrizes e boas práticas para a utilização da inteligência artificial, trago para vocês que projetos de leis nessa esfera já vêm sendo fomentados há um tempo. Eu trago aqui a APL 5051 de 2019, a 21 de 2020. Tivemos outra também, 872 de 21. Então, desde 2019, o Brasil tem essa preocupação em aprovar uma lei que nos garanta mais tranquilidade, porque vai nos garantir mais segurança, proteção, privacidade. Nós temos uma tramitação desde 2023 que reúne todas essas outras que foram tramitadas anteriormente. Mas o maior marco foi na Europa, que teve um documento oficial. E nós temos o maior marco no Brasil, que é a PL de 2338 de 2023. E eu vou discutir ela com vocês agora, porque ela traz exatamente os pontos que eu discuti anteriormente. Pontos da ética, responsabilidade e o uso para garantir que nós avancemos sempre com a tecnologia, mas de forma responsável. A PL 2338 de 2023 traz o seguinte, eu gostaria de compartilhar com vocês esse texto, porque ele fundamenta muito do que ela tem como objetivo. E o porquê da criação, o porquê que é necessária uma aprovação dessa lei o mais rápido possível. A regulação da inteligência artificial é uma das missões mais complexas que o parlamento enfrenta atualmente. E, de fato, é. A tecnologia, ela caminha mais rápido do que o direito. E, por esse motivo, nós temos que agir também de forma rápida. O desafio de propor uma norma que seja capaz de proteger suficientemente direitos e garantias e de, ao mesmo tempo, fomentar a inovação e o desenvolvimento tecnológico é enorme.
afirmou o senador Eduardo Gomes. É uma missão muito complexa, mas é urgente. E a proposta da PL, ela classifica os sistemas em dois. Inteligência artificial quanto aos níveis de risco para a vida humana e de ameaça aos direitos fundamentais que estão determinados na nossa própria Constituição Federal de 1988. E também divide em duas categorias principais: a inteligência artificial e a generativa. E eu trouxe aqui as duas, categorias para a gente discutir. A primeira, inteligência artificial, eles colocam no próprio texto que está tramitando como sistema baseado em máquina capaz de, a partir de um conjunto de dados ou informações recebidos, gerar resultados como previsão, conteúdo, recomendação ou decisão que possa influenciar o ambiente virtual, físico e real. Já a inteligência artificial generativa é definida como um modelo de inteligência artificial especificamente destinada a gerar ou modificar significativamente texto, imagem, áudio, vídeo ou código de software. Quais são os princípios desse projeto de lei? Transparência, segurança e confiabilidade. Lembrem que eu falei para vocês desde o início, precisa ser transparente, o uso ético, precisamos garantir a segurança. E um outro ponto super importante, precisamos ter a proteção da privacidade, dos dados pessoais, do direito autoral, direito de imagem. Nós não podemos compartilhar imagens que não foram feitas por nós, de imagens que não tem a fonte ou que não tem a referência, só porque a IA forneceu. Não podemos acreditar piamente em todas as informações que são passadas para nós. Precisamos ter uma curadoria dessas informações. E olha só, respeito e ética aos direitos humanos e aos valores democráticos. Nossa Constituição Federal é repleta de direitos fundamentais, direitos humanos, que devem ser garantidos, não podem ser violados de forma alguma. E esses são os princípios que norteiam esse projeto. Mas quais são os deveres? Os deveres dessa lei, ao ser aprovada, é atender à inovação e à tecnologia, às máquinas, aos robôs e aos sistemas de informática, mas não pode ferir os seres humanos, tem que garantir aqui o princípio dos direitos humanos. E nem serem utilizados como armas de guerra ou defesa ou com objetivo de destruição em massa. Está dentro do nosso projeto de lei. Qual é a proposta, que temos nesse projeto? Apenas os sistemas de inteligência artificial generativa, olha o que eu falei anteriormente, distinguir generativa da inteligência artificial apenas. E de propósito geral, como o GPT, por exemplo, deverão ter avaliação preliminar de risco. A partir do momento que entrar em vigor, precisamos garantir isso. Para os demais casos, a avaliação prévia será facultativa, mas para sistemas de inteligência artificial generativa, é obrigatório essa avaliação preliminar de risco. Precisamos determinar o grau de risco do sistema de acordo com as suas finalidades e também o seu impacto. Olha só aqui. A inteligência artificial generativa é obrigatória essa avaliação preliminar, que é especificamente destinada a gerar ou modificar significativamente texto. Precisamos determinar esse risco. A análise deve ser realizada pelos próprios desenvolvedores, pelos fornecedores ou aplicadores do sistema.
antes da chegada do produto no mercado. Olha o grau de responsabilidade dos desenvolvedores, dos fornecedores ou aplicadores do sistema. Eles precisam garantir que foi feita uma análise, uma avaliação prévia de risco, preliminar de risco dessa inteligência generativa. Quais são os objetivos para deixar mais claro, para que essa informação seja mais assertiva para vocês? Proteção a direitos fundamentais, e isso entra privacidade, direitos humanos, segurança, direitos autorais. E a tramitação que eu trouxe para vocês, a tramitação está desde 2023, foi aprovado recentemente no final do ano passado no Senado e está agora para ser aprovado na Câmara. É um texto extremamente importante, esclarecedor, e que vocês podem ter acesso para ler, para se basear, até que ela seja aprovada e entre em vigor. E é super importante que nós tenhamos esse conhecimento. Após falar sobre a questão legal, ética, responsável, de compliance, eu trago aqui uma reflexão final. Os vieses invisíveis em algoritmos. Eu falei para vocês inicialmente sobre isso, e é um ponto de grande importância para discutirmos, principalmente quando se trata da utilização na educação da inteligência artificial. O que são esses vieses? São distorções dos resultados da IA, causados por dados históricos incompletos, discriminatórios ou enviesados. As informações que são absorvidas, são captadas, pode causar esses vieses invisíveis em algoritmos. Eu trago uma frase, uma expressão para poder a gente discutir até no final. A tecnologia não é neutra. Se treinada com injustiça, ela reproduz injustiça. Se ela é treinada para discriminação, ela vai reproduzir discriminação. Precisamos garantir que esses vieses invisíveis sejam analisados antes da utilização de uma ferramenta de inteligência artificial. Principalmente, nós como educadores, como os responsáveis da formação dos valores dos nossos alunos. Porque essas ferramentas, que possuem esses vieses invisíveis em algoritmos, reforçam desigualdades existentes, passam despercebidos por serem tecnológicos e podem prejudicar decisões pedagógicas ou avaliações. E aquelas avaliações que são tão importantes, análise de dados dos nossos alunos, que a inteligência artificial trouxe como um bônus para todos nós, como é tão importante analisarmos esses dados e a forma que agora é rápida com a inteligência artificial, podem ter erros. Por quê? Essa ferramenta pode ter viés invisível. E quais são as boas práticas? Eu deixei esse ponto, essa parte da palestra aqui, para a gente arrematar toda essa palestra, pensando nas boas práticas com IA, que está dentro do compliance. Precisamos garantir mediação pedagógica sempre. Precisamos garantir formação docente, formação de toda a comunidade escolar. Curadoria constante. Precisamos ter os curadores para poder analisar as ferramentas, obter consentimento informado, usar ferramentas com termos claros e seguros, proteger dados sensíveis como notas, histórico, imagem, promover transparência no uso da IA com alunos. Nós temos como missão, como educadores, de utilizar, claro, mas explicar aos alunos como é importante o uso ético responsável e dentro das diretrizes legais. O que é certo, o que é errado, que eles precisam ter cuidado, garantir que seus dados não sejam vazados, não compartilhar imagens, vídeos, textos que não são de sua autoria, utilizar a IA para, por exemplo, plágio, que é totalmente errado. Precisamos utilizar a IA para inspiração,
para utilizar como personalização, para ajudar num plano de estudo, para utilizar para nossa organização pessoal e profissional. A IA veio para nos ajudar a fazer planos de estudos individuais, analisar nossas notas, nosso desempenho, e assim melhorar nossa aprendizagem, mas não, de forma nenhuma, podemos utilizar para compartilhar informações, dados, imagens, vídeos que não são nossos. E qual o nosso papel como educador? Porque além de coordenadora de tecnologia educacional, eu sou educadora acima de tudo, com muito orgulho. E eu tenho a ciência e a certeza do meu papel. E qual é esse papel? Preciso ser curadora crítica de tecnologias. Preciso selecionar ferramentas com propósito pedagógico e ético. Preciso ser mediadora do conhecimento. Ensinar o aluno a pensar, não apenas a pedir respostas. Pode ser um caminho muito fácil, mas não deve ser utilizado. Nós precisamos pensar, refletir. Nós não podemos perder essa nossa capacidade, que é inerente ao ser humano. Que nós temos, e é uma dádiva, que é o pensar, ser crítico, nosso senso crítico, nossas habilidades, nossas soft skills, a emoção, criatividade, é intrínseco a nós. E não podemos deixar perder. Temos que ser guardiões da ética, promover o uso responsável, justo e inclusivo da tecnologia. Precisamos ser o quê? Agentes de formação cidadã. Nós estamos formando cidadãos globais. Temos que formar cidadãos responsáveis, éticos, que saibam utilizar a tecnologia, que saibam utilizar a inteligência artificial, mas de forma consciente e responsável. Precisamos conduzir discussões sobre privacidade, autoria, justiça, algoritmo, desde cedo, dentro da nossa casa, na escola, na comunidade. E aí eu trago algumas perguntas e algumas discussões para ficar na mente de vocês e até discutimos aqui no final. Até que ponto devemos permitir que algoritmos de inteligência artificial tomem decisões autônomas em áreas sensíveis? Não devemos. De tomar decisões, precisamos ser curadores, como saúde, segurança e justiça, sem comprometer os direitos humanos e a responsabilidade ética. Como podemos equilibrar a inovação impulsionada pela inteligência artificial com a necessidade de promover privacidade dos indivíduos e evitar a vigilância em massa? Na ausência de uma regulamentação, como agente global clara para o uso de inteligência artificial, como podemos garantir que o desenvolvimento dessas tecnologias não seja explorado de maneira irresponsável ou prejudicial? E aí eu finalizo essa minha fala com vocês. Precisamos ser responsáveis, usar a inteligência artificial na educação de forma ética, responsável, com compliance, em tempos de transformação digital. Nós somos formadores e nós precisamos ser curadores também. Nós precisamos ter responsabilidade no nosso pessoal e no nosso profissional e agir de forma ética, responsável, de acordo com as conformidades legais, utilizando a IA na educação. Deixo aqui os meus contatos, telefone, e-mail, para compartilhar documentos, experiências, informações, que eu venho me especializando há um tempo nessa área, tanto na questão jurídica, na questão da educação, na questão da tecnologia, para a gente poder continuar essas discussões, não só hoje, estou aberta para continuar essas discussões com vocês. Estamos aqui, assim, meio analisando quanta coisa temos que aprender, né? Quanta coisa precisamos nos imbuir no propósito da mudança social que nós tanto desejamos através da educação, né? Há muito a aprender e há muito a ser feito, e a união realmente vai fazer a força, porque, veja bem, a senhora tem várias áreas e uma acaba complementando a outra nesse sentido,
né? Então, nós, enquanto educadores, precisamos buscar esse olhar diferenciado. E aí a senhora nos presenteia também com um dos últimos slides, quando fala dos pilares essenciais das boas práticas. Eu acho que poderíamos partir dali, enquanto pessoas que não somos da área jurídica, de buscar um saber a mais sobre o assunto, porque precisamos levar isso para os nossos alunos, para os nossos colegas, para a nossa comunidade como um todo, comunidade educacional. Então, eu vou lhe trazer algumas perguntas que fizeram no chat, para que a gente vá fazendo essa troca ainda. A Jussara Abreu, ela pergunta: você acha que existe o risco da IA reforçar desigualdades educacionais? Obrigada, Jussara, pela pergunta. Como eu falei desde o início da minha palestra, né, da nossa discussão, é um risco, porque nem todo mundo tem acesso, né, à tecnologia igual, né, de forma igualitária. E, de certa forma, como eu falei para vocês, é muito concentrado nas mãos de algumas pessoas, né? Nós sabemos que, por exemplo, as ferramentas de inteligência artificial mais avançadas têm um valor, né, alto. E isso também fica concentrado na mão só de algumas pessoas. E a inteligência artificial também, se ficar disponível para várias pessoas, para todo mundo de forma indiscriminada, precisa também chegar a essas pessoas a importância do uso responsável e também do uso ético. Porque as pessoas podem estar só absorvendo, só utilizando, né? E não estar tendo essa consciência dos impactos de compartilhar uma imagem. Nós vemos muito nas redes sociais, por exemplo, imagens que só eles pegam da inteligência artificial, olham na rede social e só compartilham. Vocês já viram isso, né? E compartilham e vai compartilhando, e tem pessoas que acreditam piamente naquelas imagens. E acreditam até que aquelas imagens são suas. E não são. Então, acaba que pode escancarar, sim, a desigualdade educacional. E por isso que esse tipo de palestra e esse tipo de assunto tem que chegar a todo mundo. Nas televisões, em projetos, em políticas públicas, porque é importante a gente saber que podemos utilizar, mas utilizar da forma correta. Professora Luciana? O Wilson Roberto, ele pergunta. Não, o Nilson, vamos primeiro no Nilson. O Nilson fez uma observação, ele coloca APL 2338 de 23 tem sido alvo de diversas pressões e interesses políticos, mas é de extrema importância. Já o Wilson Roberto, ele pergunta, professora, o que diria sobre as contradições do professorado que restringe o uso de IA por parte dos estudantes, as deixam aberta para si o uso da EAD como formação? Obrigada, Nilson, né, pela contribuição, e de fato, tem muitas pressões, inclusive uma lei que está, né, um projeto de lei que está tramitando desde 2023, nós já estamos, né, em 2025, metade de 2025, então há muita pressão e interesse, mas é de suma importância que ela entre em vigor, até porque ela vai regular o uso de uma ferramenta que é muito utilizada, está sendo muito utilizada de forma indiscriminada por todos. E na pergunta do outro professor, eu falo também como educadora. Nós temos que utilizar, nós precisamos utilizar, porque nós precisamos nos adaptar a essa ferramenta, mas precisamos usar de forma responsável. Se nós não estivermos com essa conscientização ou não conscientizar os alunos sobre isso, nós temos que pensar duas vezes em utilizar a inteligência artificial em sala de aula. Por isso que há muita resistência, professora Luciana, porque o que acontece? As pessoas não têm essa lei ainda aprovada, então ficam muito inseguras de utilizar, e isso reverberar de forma negativa para o profissional. Então, em conversas que eu tenho em palestras com outros professores, eles ficam muito receosos em utilizar a inteligência artificial por não garantir que eles possam fazer algo que não esteja de acordo com a lei. E eles ficam com receio de utilizar, o que é compreensível, porque quando nós temos uma legislação em vigor, nós podemos utilizá-la como parâmetro
para as nossas práticas. E quando não tem, fica muito solto essas informações, e aí nós ficamos com medo de utilizar. Mas aí que está a importância de utilizar, de ler a política de privacidade dessas ferramentas, de ler os termos de consentimento e analisar se está dentro das diretrizes legais que já estão em vigor. Se tiver, nós podemos utilizar. Então, eu sou uma incentivadora, sim, de utilização da inteligência artificial, mas primeiro precisamos ter essa curadoria, garantir que tem todas as políticas de privacidade estão de acordo com as diretrizes legais, para depois passar para os alunos. Não podemos formar os alunos e levar para a sala de aula sem termos essa certeza. Por quê? Estamos também nos tornando vulneráveis, né? Vulneráveis à utilização indiscriminada pelos alunos, e assim nós podemos ser responsabilizados de forma negativa, e não precisamos garantir que esses documentos estejam em conformidade com a lei para poder utilizá-los. E sempre incentivar o uso responsável com os alunos, para que eles não utilizam, a importância da conscientização sobre o plágio, sobre os direitos autorais, né? Sobre a questão de não copiar as informações e passar para frente, de não compartilhar imagens, vídeos e textos sem ser de sua autoria, não acreditar fielmente que aquela informação não é fidedigna, sem passar por um curador, por um responsável, ou por um artigo científico, ou um embasamento teórico comprovado. Então, precisamos, sim, utilizar, nós precisamos nos adaptar, né? Somos professores, formadores, nós precisamos adaptar a nova era, a transformação digital, mas precisamos fazer isso de forma responsável e garantir que esses documentos estão de acordo com as diretrizes legais. Eu concordo plenamente, sabe, professora? Nós precisamos buscar essa segurança, porque, na verdade, quando nós buscamos esse entendimento, trabalhar da forma legal, nós nos sentimos mais seguros para estar trabalhando em sala de aula, porque vamos estar desenvolvendo trabalhos que vão ter os respaldos legais e que não podem nos trazer problemas futuros. Tá? É trabalhoso, sim, mas é preciso. Então, o Nilson, ele fala, vieses como atuação do setor privado e lobby e big tit, o partidarismo presente nas emendas apresentadas, o debate polarizado, que contrapõe riscos e benefícios, pode atrapalhar na atuação da PL? Uma ótima pergunta, Nilson. Muito obrigada pela participação. De fato, como o Nilson trouxe, em todas as nossas regulamentações, em todas as nossas mudanças mais bruscas que aconteceu agora com a transformação digital, com a inteligência artificial, gera um debate polarizado. Né? Existe um lado mais de resistência, existe um lado mais conservador e existe um lado mais que busca mais a inovação. E isso sim, o debate polarizado pode sim. E isso está acontecendo, inclusive, para a aprovação da PL. Não que isso é ruim, eu acho de suma importância que essa lei 2338 ela passe por várias aprovações, por várias revisões. Por que é importante ter essas revisões? Porque é uma lei muito importante e que vai regulamentar vários direitos nossos que estão aí, que já estão sendo regulamentados por outras leis, mas elas precisam de revisões. Se você analisar as últimas revisões dessa lei, você vai entender como é importante o debate sobre ela, como é importante e como foi importante ainda não ter sido aprovada, porque foram mudanças super necessárias que foram realizadas dentro do texto. Como eu falei para vocês, a tecnologia ela avança de uma forma muito exponencial. Então, o direito tende a querer avançar com a tecnologia, mas essas revisões, esses debates, mesmo que polarizados, mesmo que às vezes contraditórios, são super importantes para que ela seja mais assertiva quando entrar em vigor. A Tainara, professora, ao seu ver, com a aprovação da PL, quais principais mudanças poderemos ver no uso da IA no ambiente educacional? Obrigada, Tainara, pela participação. Excelente pergunta. E eu trago exatamente o que eu já discuti com vocês. Nós temos que ser curadores, nós temos que escolher as ferramentas corretas. E lembra que eu coloquei que um dos objetivos é trazer exatamente que o ChatGPT e outras
ferramentas de inteligência artificial generativa precisam ter uma avaliação de risco preliminar? Então, a partir do momento que tiver essa lei em vigor e tiver essa avaliação desse risco preliminar, nós vamos nos sentir muito mais seguros para indicar as ferramentas e para utilizá-las em sala de aula, sem nos sentirmos vulneráveis na utilização. Então, nós temos a certeza que foi aprovada, que está de acordo com as diretrizes legais, aí nós vamos ter uma segurança maior em utilizá-las. Até porque a maioria dos nossos alunos são menores de idade e nós precisamos ter um cuidado ainda mais redobrado quando estamos falando desses estudantes. Então, quando vem a lei e entrar em vigor, nós vamos nos sentir mais seguros em utilizar, recomendar e também ensinar os alunos a utilizá-las. No mais, professora Lorena, são só elogios, ótimo tema, debate importantíssimo. Professor Maurício coloca aqui, parabéns, professora Lorena, muito relevante e necessário pensar as questões éticas com IA e tecnologias. Nós só temos a agradecer, um tema de alta relevância, de verdade, precisamos trazer isso para o nosso dia a dia, nas coisas mais simples, para que tenhamos segurança em tudo que venhamos a desenvolver com os nossos alunos, com os nossos colegas, com a nossa comunidade escolar. Obrigada, professora. Eu queria lembrar, muito obrigada, professora, nós estamos encantadas. Eu confesso que vou assistir várias vezes, porque tem coisinhas que eu preciso estudar um pouco mais enquanto educadora, não vou negar. Acredito que todos nós, né? A vida é um eterno aprendizado. Eu queria compartilhar palavras que eu coloquei no início. Fique à vontade. Sim. Só um instante. Nilson está também lhe parabenizando. Obrigada. Muito boa Para palestra. finalizar aqui, eu trouxe, né, as palavras que vocês colocaram, né, que foi conscientização, planejamento, atenção, pesquisa, responsabilidade, consciência, conhecimento, acesso à informação e formação. É de suma importância essas palavras, e eu saio com um sentimento, né, de dever cumprido, de que eu tenha alcançado esse assunto, que eu tenha despertado em vocês a discussão, a indagação, a preocupação do uso responsável, ético e de acordo com as diretrizes legais da IA. Precisamos nos adaptar, e nós, professores, temos que estar sempre à frente do nosso tempo, né? Nós somos profissionais que estamos formando valores, formando cidadãos globais, então nós precisamos sempre estar nos atualizando e estar à frente do nosso tempo. Então, estou aqui disponível para continuar essa conversa posteriormente, deixei os meus contatos com vocês, e vocês podem mandar e-mail, entrar em contato, porque eu estou aberta, é algo que eu venho estudando há um tempo, me especializando nessa área, estou aberta para a nossa discussão continuar, porque a gente consegue crescer, aprender, desenvolver, compartilhando experiências e sempre discutindo sobre as melhorias da tecnologia na educação. Professora, muito obrigada, que façamos isso juntos. João? Obrigado, Lorena, pela sua participação. Então, né, a Lorena trouxe aí uma perspectiva também legal, né, sobre o uso da inteligência artificial. Às vezes a gente está muito ali antenado nas potencialidades dessas ferramentas na sala de aula, mas a gente esquece que, em troca dessa utilização, nós terminamos por dar os nossos dados, né? E isso pode ser um pouco perigoso, né? Na medida em que onde que essas informações vão parar? Como que eles vão utilizar esses nossos dados? Muitas pessoas dizem assim, mas eu uso o ChatGPT e basta eu entrar com o Gmail, rapidamente eu estou conectado, não preciso preencher nada, mas ao fazer esse simples movimento, você está ali abrindo uma portinha, uma janela, com todas as suas informações, suas fotografias, localizações. Por quê? Porque está tudo conectado com o Gmail. Então, de graça, pode sair muito caro. Afinal de contas, você vai receber muitos spams, muitas ligações indesejadas, justamente pela má utilização desses nossos cadastros que estão sendo aí replicados, mesmo que de maneira ilegal e que a gente não tem controle, né? Então, toda essa discussão ela é necessária, e também
a regulamentação de tudo isso. Muitas universidades já começam a se preocupar com isso, tendo em conta que o que não é proibido é permitido. Então, se eu utilizo, né, e não tem nenhum documento, nenhum marco regulatório, ninguém pode me condenar. Né? Então, as pessoas, elas ficam livres aí para fazer o que elas bem entendem, achando que a internet é terra de ninguém, e na verdade não é, né? Tudo é regulamentado, tá? Então, parabéns, Lorena, continue, né, nas pesquisas nessa área e seja, né, já está convidada aí para as próximas edições, tá? Participar. E até a próxima. Eu agradeço novamente, viu? Foi um prazer enorme participar desse evento. E parabéns também pela iniciativa. Valeu, obrigado.